Olá! De acordo com o relatório Empreendedorismo Negro divulgado em 2024 pelo Sebrae, o Brasil tem 16 milhões de empreendedores negros, dos quais 67,80% são homens e 41,7% atua no setor de serviços. E o Ser Empreendedor de hoje vai conversar sobre cabeleireiros, um serviço bem importante aqui na cidade, com uma pessoa que é referência, o Arlindo Moreira Filho, o Dinho. Dinho, ninguém nem sabe que é Arlindo Moreira Filho, eu mesma não sabia, já conheço o Dinho há muito tempo. Me fala um pouquinho, Dinho, dessa sua trajetória, né? Em que momento sempre foi Dinho, ou a partir do momento que você se torna cabeleireiro, que esse apelido pega? Me fala um pouquinho lá atrás, quando você começou. Há quanto tempo que eu vi que aqui na frente está escrito desde 1983? É isso mesmo? Não precisa falar também, né? Tanta coisa, né? Bom, primeiramente, bom dia a todos. E você, Miriam, também, obrigado pela essa oportunidade de estar falando um pouco da minha trajetória. E assim, Dinho veio, o Arlindinho veio justamente porque meu pai chamava Arlindo e eu chamava Arlindo também. Então, para não misturar as coisas, cortou no meio, ficou Arlindinho, aí cortou no meio e ficou só Dinho. Aí de onde que surgiu o Dinho aí, que hoje que muitas pessoas como você não sabiam que o nome era Arlindo. E como o Dinho se tornou cabeleireiro? É assim, Mina, foi uma necessidade, na verdade, porque em Campinas só tinha um salão que era uma referência, que se chamava Carmelitos. Muitas pessoas... Você chegou a trabalhar lá ou não? Não, não. Tá. Eu era cliente de lá. Tá. Aí eu percebia que a pessoa negra, todo mundo se concentrava lá. Então a gente passava praticamente o dia todo para esperar para cortar o cabelo. É verdade. E eu comecei a observar e aprender, olhando ele cortar meu cabelo. Que hoje é uma dificuldade muito grande, assim, muitas pessoas, e até em cortar o cabelo black, justamente por isso. Porque na época, praticamente o Carmelitos ele serviu como um professor nosso. Sim, então, mas aí você aprendeu com ele ou você foi fazer algum curso? Como foi isso? Não, eu ficava observando ele cortar tanto dos outros clientes, que eu ficava o dia todo vendo ele cortar, e aí também eu comecei a adquirir essa técnica. Sim. Aonde que eu cheguei em casa uma vez numa brincadeira, falei pro meu primo, ó, vamos fazer o seguinte, hoje, a próxima vez eu corto seu cabelo, você corta o meu. Ele falou, vamos lá, demorou. E ele falou que sabia também. Sim. Daí, na hora, no quintal de casa, na casa da minha mãe, ele cortou meu cabelo, acabou com o meu black. Eu falei, não acredito. Aí ele pensou que eu ia dar relaxo também no black dele. Eu falei, não, vamos lá, vamos tentar, ver se eu aprendi ou não, né? Aí peguei, cortei, onde eu vi que deu certo, que meu pai, meus irmãos falaram, eu já estou na fila aqui. Então, onde já tudo arrumou começou, clientela na hora. Já. Mas de graça também, não cobrava nada. E por um tempo ficou para mim como um hobby. Sim. Eu adorava cortar, depois eu fiquei muito feliz quando o pessoal trazia Coca-Cola, trazia um salgadinho para a gente comer, tudo. E eu falei, nossa, através do corte de cabelo, tu ganha um refrigerante, estou recebendo um salgadinho para comer. Então, foi um negócio muito bacana para mim nessa época. Nessa época você já trabalhava com outra coisa ou não trabalhava ainda? Eu sempre trabalhei em metalúrgica, né? Como inspetor de qualidade. Mas aí em que ponto você falou, olha, sou bom nisso, vou empreender, numa época que com certeza nem se sabia o que era empreendedorismo, nem se falava como a gente conhece hoje, mas você falou, vou fazer isso, vou abrir um salão. Como que foi essa história? Então, foi tudo assim, foi justamente pela necessidade e a carência que nós negros a gente tinha na época com relação a salão de beleza. Mas aí você pediu as contas do trabalho, você foi demitido, como que foi assim? Então, eu fui demitido, fiquei um bom tempo, olha que coisa incrível. Eu acabei de casar com a minha digníssima Rosângela. Que tá aqui, gente, ela tá aqui acompanhando a gravação. E aí eu fiquei desempregado, fiquei um bom tempo desempregado. Aí eu arrumei outra empresa, fiquei mais 6 meses, mandaram embora de novo. Falei, não é possível. Aí onde assim, eu falo para todo mundo que eu comecei a ler um livro que hoje eu acho que eu aconselho a todo mundo a ler, que ele chama O Poder do Subconsciente.
onde abriu minha mente e assim tem muitas passagens bíblicas dentro desse livro e fala muito de você falar com Deus, assim, falar, pô, Deus, me dá um direcionamento, né? É onde que quando eu fui mandado embora, eu vinha vindo no ônibus da empresa, aí eu vi uma passagem no livro que a gente tinha que firmar a mente, pedir muito para Deus abrir a mente da gente e dar um direcionamento. Aí cheguei em casa, eu morava do lado, no fundo da casa da minha sogra, do meu sogro, seu Zé, Angelita, e aí eu falei para ele, pô, seu Zé, sogrão, não tem como você montar um espaço para mim nesse corredorzinho do lado aqui? Ele falou assim, ó, se você comprar o material, tudo eu faço para você sem problema nenhum. Aí onde ele construiu para mim um salão do lado da cozinha, aí comprei um espelho, uma cadeira e é onde tudo começou. Começou no fundo de casa, então? É, fundo do quintal, fundo de quintal. Ah, sim. E a partir disso, como foi crescer? E a gente está falando aí em um tempo bem importante. Do fundo de quintal, você foi para onde? Então, o que eu venho falando sempre assim dessa carência, né? Eu estava em casa trabalhando, aí eu falava, pô, mas eu preciso aprender, eu preciso ver como os profissionais que já estão gabaritados na cidade, como que eles trabalham e o tempo, eu achava que demorava demais para fazer um black. Tá. Aí onde cheguei num salão chamado de Social na cidade, que hoje não existe mais, mas era uma referência também na cidade. Aí eu fui lá, entrei na sobreloja, entrei como assim, não queria nada, né? Falei assim, só vou desbiletar, só para ficar sondando. E fui numa segunda-feira, aí eu peguei pro dono, falei assim, eu entrei na sala e ele falou, pois não? Eu falei, putz, e agora? Vou ter que cortar o cabelo. Não, eu falei assim, não, é que há muito tempo atrás eu vi que você estava precisando de um cabeleireiro. Ele falou, não, eu anunciei ontem. Eu falei, ontem? É. Aí ele falou, vem aqui fazer uma ficha. Nossa, e agora? Eu falei, não, mas sabe o que é? Eu só sei cortar cabelo masculino e black só, não sei fazer mais nada. Ele falou, não, mas preencha a ficha. E eu já comecei a tremer ali já. Eu peguei e preenchi a ficha, falei, tudo bem, preenchi a ficha. Aí chegou numa sexta-feira à noite, eu estava em casa, aí ele ligou para mim. Falou, cara, tem como você me socorrer aqui no salão? Porque ele falou, meus cabeleireiros me abandonaram e eu tenho um cliente aqui que ele tem um compromisso muito sério amanhã e tal. Eu falei, não, é o seguinte, eu estou cheio de cliente aqui em casa aqui, mas medo, né? Eu estou cheio de cliente aqui em casa e eu vou ver se vai dar para ir. Aí cheguei lá, por sorte, era um black ainda bem grande. Que o black, quanto maior, mais dificuldade ainda, né? Mais dificuldade? Isso. E assim foi, eu trabalhei por 5, 6 anos com ele lá. Parecia um campeonato de corte de cabelo. O primeiro campeonato que tive aqui, na época, era a Outlet, onde é o Campinas Shopping hoje. Tá. Aí eu perguntei para todo mundo, será que se eu fizer esse desenho aqui, eu fosse conseguir ser campeão? As meninas que trabalhavam falaram, pô, se você conseguir fazer esse Homem-Aranha aí, que era o rosto do Homem-Aranha na cabeça, né? Aí onde que eu peguei, treinei em casa no meu irmão, fui lá, 40 minutos para você fazer e finalizar o corte. Ah, tinha que fazer lá na hora? Na hora. Tá. Aí onde eu fiz, e assim, graças a Deus, peguei em primeiro lugar, e aí comecei e não parei mais. A partir disso estourou, então? Aí estourou, daí eu comecei, falei, agora eu tenho que colocar o quê? Na mídia. Na época não tinha rede social, não tinha, né? Nada, o que tinha antes era jornal, televisão, revista e rádio. Sim. Eu falei, agora como que eu fazia para sair no jornal? Aí eu peguei e falei, vou fazer, na época estava em alta o chupa-cabra, eu falei, vou fazer esse chupa-cabra na cabeça de alguém, porque daí não tem como a mídia não vir para cima. Aí eu cheguei no Nego Velho que trabalhava com a gente, falei para ele, pô, deixa eu fazer esse desenho na sua cabeça. Ele falou, pô, que esse bicho feio, cara, vou fazer o que esse bicho feio na cabeça? Eu falei, nós vamos ficar famosos, pô. Deixa eu fazer, mas ele falou, você tem certeza? Já tinha uma estratégia de marketing na cabeça. Já tinha, eu sempre tive, porque assim, eu falo para toda pessoa que quer empreender, você tem que ser estrategista em tudo. Então, isso foi uma forma de estratégia que eu tive na época. Aí, onde eu fiz o chupacabra, ele falou, Negrão, se não sair no jornal, eu vou perder minha esposa, cara, com esse bicho feio na cabeça. Fica tranquilo, cara. Até então, a hora que ele chegou na casa dele... E bom que você tem amigos, né, para ser seus modelos, que entravam também nessas suas aventuras, né? As pessoas falam que eu tenho muita facilidade de influenciar pessoas. Eu acho que é decorrente, dessas leituras que eu sempre tive com livros de autoajuda, né? Sim. No outro dia de manhã, eu corri na cidade, na primeira banca que eu vi assim, falei, pô, mas não saiu nada, eu vi no cabeçalho do Correio Popular, não saiu nada. Eu falei, pô, sacanagem essa mulher aí. Aí eu peguei, virei o jornal assim, tá meia capa no jornal assim, eu desculpindo o desenho. Eu falei, nossa, que bacana, pô. Aí eu virei todos os jornais assim, com a minha foto, aí eu saindo correndo na cidade inteira com banca de revista,
Eu virava todo, assim, o dono da banca dele, eu virava minha foto, que eu queria que todo mundo visse meu trabalho. Que era um tempo em que todo mundo ou era assinante ou ia na banca. Eu né? ia na banca. Aí eu falei que ia na Hebe Camargo. Aí beleza. Aí o que eu fiz? Tinha um camarada meu que ia para São Paulo direto, eu falei para ele se tinha moral de levar um envelope com os desenhos lá no programa no SBT. Daí pegou e levou. E eu tinha feito esculpido o rosto dele mesmo, esse rapaz que levou, na nuca dele. Certo. Eu tirei a foto e ele levou algumas fotos lá. Aí, em seguida, o pessoal da SBT entrou em contato. Eu até achei que alguém estava fazendo uma gracinha, né? Olha, gente, ele mandava o release num envelope, né? Fazia o trabalho que hoje muitos assessores de imprensa fazem. Ele já fazia no método bem antigo, já, olha, com essa ideia. Quero ir lá, mandar o envelopinho com o que eu quero mostrar, com o seu contato, tudo certinho. Exato. Recentemente, nessa trajetória, inclusive, você mais uma vez saiu na capa dos jornais e nos noticiários. Quando a equipe de Portugal esteve aqui, você cortou o cabelo do Cristiano Ronaldo, é isso? Então, é legal, até é interessante de toda essa história que eu venho contando aqui, porque muitas pessoas perguntam assim, mas como assim, cara, você cortou o cabelo do Cristiano Ronaldo? Mas eu falei assim, na vida nada acontece por acaso, sempre tem um porquê. Como foi essa história, então? Então, foi assim, como eu virei uma referência em Campinas nessa arte de desenho, aí o que aconteceu? No dia que eles chegaram no hotel do The Royal Palm Plaza, a moça que era responsável por essa parte de levar eles para cuidar da imagem deles, ela levou para apresentar o salão de beleza. Aí chegando lá, eles viram que era uma cabeleireira e que ela não sabia fazer uns desenhos freestyle. Aí eles falaram assim, não leva mal não, mas a gente prefere um rapaz que sabe fazer uns desenhos e tal, né? Aí ela falou assim, mas aonde eu vou arrumar esse filho de Deus que vai fazer isso aqui? Será que em Campinas tem isso? Então, aonde que ela ligou pro cabeleireiro dela, que inclusive arrumou ela no hotel lá para casar, e ela perguntou para ele, ele falou, não, eu tenho uma referência boa em Campinas aqui. Aí ele ligou para mim. Aí chegando lá, perguntei até para essa moça, eu não lembro do nome dela, eu falei, quem que é que vai cortar? Ela falou assim, não posso passar informação. Eu falei, beleza. Aí beleza, subimos lá na sala, onde prepararam toda uma sala para um espelho, cadeira, para poder cortar o cabelo dos meninos. Aí o segurança de Portugal falou assim, ó, eu vou falar uma coisa para vocês dois. No hotel, todo mundo tem acesso à seleção de Portugal, não pode trabalhar com celular, nada, mas como vocês não são funcionários do hotel, não tem como exigir isso de vocês. Eu falei, não, tudo bem. Ele falou assim, então você não pode tirar foto, não pode filmar, não pode fazer nada. Eu falei, não, sem problema nenhum. Aí chegamos, entramos lá, arrumei minhas coisas, aí a moça falou assim para mim, tá chegando o primeiro aí. Foi legal. Eu até tinha comentado com o Luiz, falei assim, Luiz, o Cristiano Ronaldo, se por um acaso a gente conseguir ver ele, vai ser, ou cortar o cabelo dele, vai ser o último, né? Porque ele é muito vaidoso, né? Sim. Falei, beleza, então quer dizer, aí manter uma tranquilidade para mim, para todos que estavam ali na sala, né? Aí a hora que saiu do elevador, que entrou na sala, apareceu lá quase o tamanho da porta, quem era? O cara. É o Cristiano Ronaldo. Eu falei, não acredito que esse cara... Mas e aí, você agiu normal como cabeleireiro ou você naquele momento agiu como fã? Não, como profissional mesmo. Eu sempre fui profissional nessa parte, né? E aí ele chegou espontaneamente assim, e aí, vocês que vão cortar meu cabelo e tal? Eu falei, é isso mesmo. Já veio pegando nossa mão, uma puta simpatia. Você ficou nesse salão quanto tempo? Então, nesse salão eu fiquei 22 anos. O Afro Brasil foi onde que eu constituí toda a minha história. Sim. Construí minha história, né? Foi lá tudo e até esse nome eu ganhei de uma amiga minha chamada Amélia. Ela falou, Dinho, esse Afro Brasil, esse nome tem sua cara. É onde que eu coloquei lá como meu primeiro salão. E assim, eu tenho um orgulho, uma honra. E eu tinha um outro sonho, que o sonho era o quê? Abrir algum negócio com o meu nome, Dinho. Que eu falo para todo mundo assim, quando eu trabalhava em metalúrgica, eu passava na Prestes Maia, eu via um painel bem grande, Dinho Veículos. E por coincidência, esse Dinho é um japonês e acabou virando meu cliente. Mas na pandemia, você ia montar salão? Até meu sócio falou para mim, o Beto falou para mim, você não acha que está remando contra a maré? Eu falei, não, cara, eu senti que Deus tocou no meu coração, falou assim, você tem que partir agora, o momento seu é agora. E você vê que
tudo eu falo assim que é Deus, porque no momento que a gente não podia nem abrir o salão, né? Sim. Eu E vim, você eu vim parte pra para cá. abrir um negócio sozinho. Então, minha esposa, as nossas filhas também me deram um maior incentivo, a Jaqueline, a Júlia. E com isso me deu uma força, uma energia para vir. E como eu sempre fui uma pessoa muito positiva, eu falei assim, não tem por que não ir. Onde que as minhas filhas passando aqui na frente viram uma faixa de aluga, você falou, é aqui. Agradecer a Deus e estou aqui. Desde quando você está aqui, então? 2021. 2021. Qual foi o seu investimento para vir aqui? Porque você teve que comprar móveis, teve que fazer tudo isso, além do aluguel, claro. Então, e assim, a minha esposa, ela uma pessoa que me ajudou nesse momento aí, né? Que ela saiu, ela aposentou, tá? Ela tinha até um dinheiro para receber da empresa. Ela falou assim, pô, eu te dou o maior apoio se você resolver sair de lá, porque assim, o salão, por várias vezes ela falou assim, por que você não tenta montar o seu salão? E eu falava assim, pô, mas ali eu criei raiz, ali tem o nome, o salão, tudo. E como que eu vou sair dali? E sair, levar o nome, não daria para levar, né? Porque eu falei, não vou sair, porque é injusto da minha parte. E como eu já tinha em mente de montar um Dinho, alguma coisa, eu falei, Dinho, eu vou criar o nome aqui. Daí saiu Dinho Hair Company. Aí ela me ajudou, entendeu? Eu tenho um investimento alto aqui, questão de imóveis e tal. Sim. Você E já graças a conseguiu ela, esse investimento de volta? E graças a ela já. Graças a ela, nós conseguimos montar esse salão aqui. E como que é para você hoje? Olha, realizou o sonho, tem uma grande trajetória, começou com aquela questão do cabelo black, hoje tem homens e mulheres sendo atendidos aqui e hoje tem o seu nome. Dinho Hair Company. E aí? Isso aí para mim, nossa, é muito gratificante. E como é para você pensar que você é um empreendedor negro, que também atende as pessoas brancas e negras, mas que tem o cabelo afro, e que você, majoritariamente, atende os negros aqui da nossa cidade e até quem vem de fora, transformando, claro, cada cabelo em mais belo ainda. Como que é para você essa missão, Dinho? É uma coisa assim que eu falo, Mirna, é que aqui o salão a gente não vende o serviço, a gente vende autoestima e a gente vende resistência também, porque eu fico muito feliz em saber assim, que a negritude assumiu o cabelo crespo, né? E que até uma época que a sociedade pregava muito que o cabelo, para ser bonito, tinha que ser liso. Sim. E é onde que a gente sofria muito bullying na época, né? Eu sofri bastante na época do black também. E a gente tinha uma dificuldade até para trabalhar com o cabelo black, entendeu? A sociedade pregava que o nosso cabelo era feio. E com o tempo, com essa luta que vem constantemente aí, a gente na batalha para poder as pessoas respeitar um pouco, né? O nosso tipo de cabelo, a nossa cor, tudo. E com isso, voltou novamente as pessoas assumiram o crespo. Mas nessa de assumir o crespo, tem muitos profissionais que estão tendo uma dificuldade muito grande em saber como cuidar do nosso cabelo. Sim. E é onde que, assim, que eu acabei sim, se tornando uma referência em Campinas também com o crespo justamente por isso. A gente tem que buscar conhecimento cada vez mais, entender um pouco mais do cabelo crespo. Porque, assim, é até judiação. Porque a gente mexe com a autoestima das pessoas. Então, como que você vai fazer um trabalho que não é de excelência? Então, tem que ter. Tudo isso está valendo a pena. Com certeza. Eu estou feliz da vida, porque os blacks estão chegando cada vez mais aqui no meu salão. Eu estou feliz demais. Tá certo, então, Dinho. Muito obrigada, viu? Obrigado, Mirna. E no próximo bloco a gente continua falando sobre o empreendedor negro, justamente nessa área de serviços com outro cabeleireiro. Não sai daí que o Ser Empreendedor volta já já.
neste segundo bloco, a gente continua falando sobre empreendedorismo negro, em especial no segmento de beleza, voltado aos cabelos afros, cacheados, crespos. E a gente tem mais dados do estudo realizado pelo Sebrae no ano passado. 50,4% dos empreendedores negros têm idade entre 30 e 49 anos. E 70% deles ficam na região sudeste e no nordeste. E olha só, por coincidência, o nosso entrevistado agora, ele começou a história profissional dele justamente no primeiro salão em que o Dinho, que foi o nosso entrevistado no primeiro bloco, disse que foi dono. Evan, conta pra gente, que coincidência boa, mas como que foi pra você essa história de trabalhar, ter essa primeira experiência e depois ir para o mercado? E claro, daqui a pouco você vai contar em que ponto dessa trajetória você passou a ser um empreendedor. A minha história, ela se funde ali com a Afro Brasil, né? Eu comecei ali, foi ali que eu aprendi a dar as primeiras tesouradas. No intuito, na época, era trabalhar com cabelo masculino, cabelo afro. E você já tinha feito algum curso ou foi lá com os meninos que eles foram te ensinando? Não, eu ainda não tinha curso, ainda não tinha curso. Eu fui fazer curso depois, né? Depois que eu vi que era aquilo que eu queria mesmo para minha vida. E ali foi onde eu aprendi. Então, eu contei com um pouco do dom também, acredito eu. Até porque, se a gente for olhar o mercado, no início não tinha escolas de cabeleireiros para trabalhar justamente com o cabelo crespo, né? Era meio daquela coisa de, eu vou aprender com Carmelitos, vou aprender com Beto, com Dinho, com o outro, e aí com essas referências, no caso de Campinas. É isso aí. Quando a gente falava de escolas, talvez São Paulo, né? Sim. Talvez São Paulo. Mas que eu me lembro em Campinas, ligada a cabelo afro mesmo, uma escola, hoje igual tem. Hoje a gente tem uma academia em São Paulo, né? Só para isso. Hoje a gente tem especialistas para isso. Hoje a gente tem a internet que muita gente leva conhecimento através da internet, mas antes não tinha. Então a gente contava com o dom, com os familiares ali de modelo e a gente ia testando ali o nosso dom. Sim. E a partir disso, quanto tempo você ficou lá e depois você já foi empreender ou ainda passou por outros salões? Não, demorou para empreender. Eu fui me preparando dentro dos salões que eu passava. Tá. Então eu posso falar que eu fui muito feliz em encontrar as pessoas que eu encontrei, em ter passado pelos lugares que eu passei. Depois que eu saí da Afro Brasil, eu senti a necessidade de trabalhar com cabelo tradicional, cabelo liso. Tá. Eu achei que eu deveria saber. E aí eu fui para Souzas, eu fui para o shopping, eu trabalhei em alguns shoppings de Campinas. E depois eu voltei para Afro Brasil de novo, fiquei mais 4 anos e meio. Então minha história difunde muito ali. Né? E nessa volta eu fiquei muito colado com o Beto, que hoje a gente ainda tem uma conexão e a gente troca muita ideia sobre cabelo. Eu acho que é uma das pessoas mais experientes que a gente tem em Campinas a nível de cabelo crespo, de transformações químicas em cabelo crespo. E então aprendi muito com ele e foi depois de 4 anos e meio, mesmo assim, eu ainda não empreendi. Eu achei que eu tinha que pegar mais experiência ainda, né? E voltei para o shopping e veio a pandemia. Sim. Eu estava no galeria, veio a pandemia e aí eu falei, cara, eu acho que agora é hora de abrir o meu espaço e tudo mais. Eu acho que os ventos estão me levando para isso. Mas em plena pandemia ou na volta da pandemia? Na volta da pandemia. Tá. Na volta da pandemia. Aí, resumindo assim, eu vim trabalhar num salão especialista em cachos, levei as técnicas de soltura de cacho que eu já estava criando, trabalhando em cima disso, e fui muito feliz. Você trabalha mais com a técnica do corte, com o tratamento, com a soltura, como você diz, ou o profissional, principalmente que atua com os cabelos crespos e cacheados, ele precisa saber de todo esse, digamos, desse combo? Eu acho assim, eu quis entender um pouco de tudo. Eu quis, dentro da questão de cabelos cacheados e crespos, eu quis entender de tudo. Desde os cortes, desde os tratamentos, porque uma coisa puxa a outra. Né? Se eu quis trabalhar com transformações químicas, eu preciso aprender a tratar esse cabelo, preparar esses cabelos, recuperar esses cabelos muitas vezes, né? E então eu quis entender de tudo. Procuro ser o mais completo possível, né? Tem gente que
procura mais, eu tenho o caminho ali do naturalismo, eu tenho o caminho do corte, mas até o corte mediano. Eu já gosto dos curtos, dos curtíssimos, do crespo, dos ondulados, eu gosto. E aí, nessa trajetória, Evan, que você volta para um outro salão ainda de cabelos e começa a trabalhar com a soltura, você também passa a pensar mais na questão dos produtos. Você me contou, inclusive, em off, que a gente já conversou aqui, gente, que você se tornou, naquela ocasião, embaixador de uma marca. Como que foi isso? Sim, eu fui até o Rio de Janeiro buscar conhecimento, mais conhecimento, ligado ali à soltura de caixa, que estava numa crescente. A gente está falando de quase 5 anos atrás, que começou essa história. E fui até o Rio, e no Rio de Janeiro eu conheci os produtos da Elis, que é a dona da Cacheados Cosmetics. E de lá eu já saí como técnico da empresa. Fizemos uma parceria, a gente tem uma parceria muito grande. A minha função é divulgar a marca aqui, a minha função é trazer pessoas ligadas à área da beleza para Cacheados e com que ela cresça na nossa região, cresça em São Paulo. E através da Cacheados, depois de ter virado embaixador, eu me apresentei nas 2 maiores feiras da América Latina, né? A Hair Brasil e a Beauty Fair, que me deixou bastante contente. Mas aí você disse que a dona do salão, na ocasião em que você trabalhava, disse: Evan, depois de tudo isso, aqui tá pequeno para você. Que conversa foi essa? Realmente foi um conflito de interesse, rolou um conflito de interesses. E eu acho assim que todo passarinho que cresce precisa voar, e foi bem tranquilo, foi bem tranquilo. E aí, você já abriu esse espaço ou você ainda foi para um outro espaço antes daqui? Vamos lá, então teve um teste, né? Teve um teste. Antes de abrir o meu espaço, porque foi uma conversa muito de supetão, né? A gente sentar e conversar, e eu aluguei um espaço dentro de um salão. Tá? Que era aqui perto também, eu quis ficar... É chamado aquele, alugou uma cadeira ou não? Não, eu alugava uma sala dentro de um salão. Tá. Eu aluguei uma sala dentro de um salão. Quando eu percebi que realmente as pessoas estavam me procurando, aí eu falei, acho que agora é a hora, então a gente resolveu vir para esse espaço aqui. Então tem esse projeto aqui desde novembro, a gente está aqui, está batendo aí 1 ano aí que a gente está nesse projeto aqui já. E como tem sido para você esse 1 ano aqui? Tem sido legal, muita gente procurando, e tá em alta. Os tratamentos que eu faço, acaba que tá em alta, né, cara? Porque a moda, ela vai e volta. Essa que é a verdade, né? Mas, de toda forma, mesmo você falando de moda, nessa trajetória, quando a gente fala de cabelo crespo, quando a mulher que tem esse tipo de cabelo, ela passa a buscar a sua identidade, porque também tem uma questão cultural envolvida, uma questão de reconhecimento dos afrodescendentes, e a importância de se valorizar esse cabelo também vem nesse processo cultural, a beleza, ela acompanha isso. Sim, também, acompanha. A moda, ela é geral e ela vai ter mudanças, né? Hoje a gente, graças a Deus, a gente está vendo as mulheres assumindo o seu cabelo, as mulheres se empoderando, mas tem uma parte delas que às vezes tem aquele sonho da curvatura perfeita. O meu trabalho é trabalhar em cima de liberdade. Tá. A mulher seja crespa, natural, ela seja crespa ou uma crespa que de repente procura uma transformação para facilitar a vida dela. Eu sou a favor da liberdade. Então eu procuro ser completo ao máximo, tentando ser completo ao máximo, para satisfazer todo mundo, entende? E tá uma crescente em algumas transformações, né? Tipo, o permanente voltando, a soltura de cacho está muito em alta, e eu dei sorte de já estar dentro, né? Então, que a moda venha e passe, e a gente vai estar acompanhando. A gente acompanhou, inclusive, no primeiro bloco, claro, e você também tem essa especialização, começou com os cabelos masculinos, depois vai para um universo de cabelos lisos, volta para a soltura de cabelos, que geralmente a gente tem essa questão mais da mulher querendo fazer esse procedimento. E como que está hoje isso, tanto para os homens e para as mulheres? E como eu disse, hoje quase todo corte de cabelo que uma pessoa do cabelo liso faz, dá para a gente adaptar no cacho e no crespo, quase todos.
Então, assim, como a moda vai e volta, a gente tem procura, hoje eu faço muito pixie cut, taper edge cut, tudo muito americanizado, né, mas é a moda que traz isso. Então, assim, tem um mundo de oportunidades e variedades para as pessoas escolherem fazer seu cabelo. Antigamente a gente não se falava de ver uma crespa com mechas, né, uma cacheada com mechas, né, olha hoje. Então, assim, a moda ela é vasta e a gente tem que procurar trazer tudo que tem lá de fora para dentro do universo dos cabelos com curvatura. Sim. Aí nessa trajetória, quando você então decide empreender, falar essa é a hora, a gente percebe que você hoje ainda faz o atendimento do começo ao fim. Sim. Você é eu-presa, é isso? É bem isso. Porque assim, quando a gente trabalha com transformações, existe uma pré-avaliação que eu tenho que fazer, porque eu vou fazer essa transformação, então às vezes eu já identifico se o cabelo pode passar por aquele processo ou não, através de uma pré-avaliação pelo celular. Então eu atendo no WhatsApp, eu faço essa pré-avaliação, depois a gente vai marcar essa avaliação aqui presencial, aí a gente vai fazer um teste de mecha nesse cabelo e vamos escolher a melhor transformação e, gente, é tudo ligado à caixa, tá? Aqui não se alisa cabelo, são transformações ligadas à caixa. Por quê? Porque muita gente acha que eu posso ter você pode ter o seu cabelo natural, tá? Mas a gente tem inúmeras situações. A gente tem uma situação, por exemplo, de uma pessoa que tem o cabelo muito crespo e de repente ela tem um couro cabeludo muito sensível. São duas coisas que não casam. Então, se eu posso fazer uma transformação ligada à caixa e essa cliente vai ter uma penteabilidade melhor para cuidar desse cabelo, a gente vai fazer. Tudo tem os prós e os contras. Sim. É lógico que a química tira nutrientes, mas a gente tenta fazer de uma maneira onde a gente prepara esse cabelo e cuida, e a cliente fazendo certinho, ela vai seguir feliz. Eu sou a favor da liberdade. Agora, Evan, quando a gente pensa do ponto de vista do negócio, você hoje está trabalhando sozinho, mas você já pensou que quando o seu negócio atingir um certo patamar, você vai precisar de colaboradores, e você já pensa nisso, ou por enquanto você fala, não, vou ficar... Como que tá essa questão para você? Cara, para mim eu vou lidar muito bem com isso. Vai ser muito tranquilo desde que eu encontre pessoas que tenham paixão, porque eu tenho muita paixão por isso. Então, assim, quando eu falo paixão, é saber doar o seu tempo com todo carinho, porque aqui a gente lida com dores. Sim. A gente lida com dores, com traumas, e aqui as clientes choram na cadeira. Então, assim, eu preciso que a pessoa seja apaixonada por aquilo. E a gente vai, sim, depois da primeira... Mas não é difícil fazer tudo sozinho? É difícil, é complicado, mas, porque cara... você atende, você cuida dos agendamentos, você faz tudo. Mas assim, cara, o que acontece? É muita paixão envolvida. Então a gente chega no final do dia, a gente tá cansado, mas tá feliz. E por outro lado, você vê, a gente tá num prédio comercial, o meu salão ele não tá visível. A minha clientela é muito fechada e eu coordeno a minha agenda. Então não há correria. Quem passa por aqui sabe que o nosso trabalho ele é muito acolhedor. Não é porta aberta, a pessoa vem aqui depois de agendar. É um atendimento muito exclusivo, né? Então, pra gente abrir para todo mundo, realmente eu vou precisar ter equipe. E pensando até nesse ponto de vista, qual é o futuro do seu negócio na sua visão hoje? Hoje, o que eu estou pretendendo para o futuro, a gente tem projetos de educacional. Eu tenho um curso que está subindo para uma plataforma aí online, vai vir um curso de soltura de caixa que pouco se fala, né? Na internet. A gente vê alguns cursos presenciais, igual no Rio. Eu fui no Rio, fiz um curso na Cacheados, mas online tem pouca coisa se falando até mesmo tem mercado para isso. Até mesmo do permanente eu já vi, mas soltura de caixa tem pouca coisa. E a gente está lançando esse curso aí no educacional. A gente faz essa parte educacional aqui também. A gente faz curso VIP aqui, que é uma ou duas pessoas no máximo, né? E esse é o projeto, continuar com o educacional e crescendo devagarzinho, ao ponto de futuramente a gente sim ter uma equipe. Tá certo, então muito obrigada, viu? Eu que agradeço.
Olha, e você pode acompanhar o Ser Empreendedor também nas plataformas digitais. Você vai lá no youtube.com/TV Câmara Campinas, entra na playlist Ser Empreendedor, você vai ver tantas histórias inspiradoras como no programa de hoje com o Dinho e agora com o Evan. Até a próxima!